Uma das primeiras coisas que muita gente tem na lembrança pra falar... Se o som tiver muito baixo, vocês me avisam, beleza? Se defender, principalmente quando o time tava em campo com o famoso quadrado mágico. Mas a grande verdade é que o maior problema da seleção de 2006 não era na hora de se defender. Pois é, o maior problema da seleção de 2006 era na hora de atacar. Pra isso eu separei aqui vários lances pra explicar os motivos que me levam a ter esse tipo de raciocínio. Olha esse time, cara. Roberto Carlos, Juan, Lúcio, Cafu, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e aqui tava o Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno. Cara, simplesmente bizarro. O mal, né, que é tipo assim, você vê os nomes, cara. Pelos nomes, é um time, porra, absurdo, tá ligado? Só que tem um problema, ó, o Roberto Carlos não tava mais no auge, o Cafu não tava mais no auge, o próprio Gilberto Silva, os melhores anos dele tinham sido antes, embora ele ainda fosse um grande jogador aqui. Quem mais? O Ronaldinho Gaúcho. Essa Copa do Mundo foi justamente quando começou a decadência dele. O Ronaldo Fenômeno já não tá mais no auge. Tanto que... acho que depois dessa Copa do Mundo, se eu não me engano, o Ronaldo... se eu não me engano, ele já saiu do Real Madrid. Ou então ele saiu um ano depois. Eu não me lembro agora se ele foi pro Milan em 2006 ou se foi em 2007. Mas enfim, eram muitos nomes pesadíssimos. O Adriano tava no banco, MMS. O Adriano era banco. É isso, cara. A seleção muito braba. Mas muitos jogadores já longe da sua melhor fase, né? Primeiro vamos começar olhando aqui a escalação da equipe e o desenho defensivo. Goleiro era o Dida. Sem a bola. Dani. Lembrando que o Parreira não escalou o Adriano de titular nessa partida contra a França, a partida da eliminação. Então o time foi a campo com Cafu na direita, Lúcio e Juan, a dupla de zaga, Roberto Carlos na esquerda, 4 meio-campistas, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho Pernambucano e Kaká, e 2 atacantes, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. E essa era exatamente a forma como o time se posicionava sem a bola, até praticamente ali depois que sofreu o primeiro gol. Depois tiveram algumas alterações, como a gente vai ver mais adiante, mas esse era o esquema então que o time se defendia, esse losango aí no meio, o time não girava muito esse losango e os 2 atacantes raramente recompunham aqui, principalmente na hora de fazer ali a marcação em bloco baixo. Geralmente se eles recuassem, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo, era mais ali pra ser uma válvula de escape, puxar um contra-ataque, deixar essas jogadas ofensivas mais armadas, mas definitivamente o time se defendia com essa organização. E o Domenech escalou a França com Barthez no gol, aliás eu não... Olha a França também. A França também era sacanagem, hein? A França também era sacanagem. Cara, e esse meio campo aqui, com Vieira e Makelele, meu irmão, era uma desgraça. Quem gosta de futebol aí, ó, Vieira e Makelele, muita gente lá no eFootball utiliza essa dupla de volantes. E aí, pô, Thierry Henry dispensa comentários. Ribéry nessa época ainda era jovem, ainda tava longe do auge, mas já era um excelente jogador. Maludá também, excelente atacante. Makelele e Vieira, uma dupla de volantes que, porra, dispensa comentários. Uma linha defensiva com Sagnol, Thuram, Galás, Abidal. O Barthez no gol não era um goleiro tão absurdo assim, mas era um bom goleiro. Enfim, era um time muito bom, cara. Falei que o goleiro do Brasil era o Dida, acabei esquecendo ali, falha minha, mas o Dida era o goleiro do Brasil. Então, Barthez no gol da França, Sagnol na direita, Thuram e Galás, a dupla de zaga, Abidal na lateral esquerda, 2 volantes, Vieira e Makelele, e 4 atacantes, Ribéry, Zidane, Henry e Maludá. O time ficava basicamente nesse Salve, Edmar! Alô pela presença. A zona de guerra principal da França tinha apenas 6 jogadores. Guarde essa informação que a gente vai recapitular em vários pontos aqui dessa análise. Agora, aproveitando aqui essa mesma imagem, só para explicar um pouco também o posicionamento ofensivo do Brasil. Geralmente o que acontecia muito era o Gilberto Silva recuar aqui entre os zagueiros, então o Brasil ficava com essa construção inicial aqui com 3 jogadores, Zé Roberto e Juninho aqui mais centralizados, os 2 laterais, Roberto Carlos e Cafu, muitas vezes atacando simultaneamente, como é o caso aqui desse... A gente vê muito time hoje em dia jogando desse jeito, né? Tipo, o volante recua para fazer a saída de bola junto com os zagueiros, os laterais se posicionam quase como alas e os outros ficam por dentro. A gente vê muitas equipes hoje em dia jogando assim. E pelo meio a gente tinha o Ronaldo, o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho. Ô sim, do Flamengo, vamos ver mais 2. Pra você perceber um detalhe nesse posicionamento. Na maioria das vezes o que a gente via era o Ronaldo recuando aqui, principalmente aqui mais pelo lado esquerdo do ataque. Ele gostava bastante de recuar aqui pra receber essa bola e partir com ela dominada, então o Ronaldo geralmente ficava aqui mais recuado nesse espaço aqui entre as linhas, ou até mesmo mais por fora do bloco de marcação, como a gente já vai ver. Agora o ponto importante aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Você vai perceber que o posicionamento dele muitas vezes era mais espetado entre os 2 zagueiros, fazendo essa função aí de pivô mesmo.
mesmo de centroavante. Isso acabou sendo um ponto bastante negativo na seleção brasileira. Com exemplo, tudo vai ficar mais claro. Ronaldo mais recuado, Ronaldinho Gaúcho bem espetado exatamente entre os dois zagueiros da França. Agora perceba como a França, muitas vezes os pontas até recuavam um pouco, né? O Ribéry aqui pela direita, o Maludá pela esquerda, mas você vai perceber ao longo dessa análise que o time fechava com apenas 6 jogadores, os 4 defensores e mais os 2 volantes. Isso acabou sendo suficiente para neutralizar basicamente todas as tentativas de ataque do Brasil e você vai entender o porquê. Primeira coisa, perceba como o Ronaldo ele vai tentar buscar uma tabela de ultrapassagem acionando o Ronaldinho Gaúcho como referência. O Ronaldo tenta o passe, o Ronaldinho Gaúcho tenta a devolução, mas perceba como a jogada não flui. E o mais importante é isso, além da jogada não fluir, perceba como a França fechou a 6 jogadores. Esse ponto também é muito importante. E a estrutura dessa jogada acabou se repetindo bastante. O Ronaldo já recuando aqui, se apresentando pro jogo. De novo o Ronaldinho bem espetado aqui na linha defensiva. E a jogada tentada vai ser basicamente a mesma. O Ronaldo dá um tapa ali pro Ronaldinho Gaúcho, ele tenta de novo a devolução e a França acaba fechando ali com 6 jogadores novamente. Pode participar, Davi, não tem problema não. De qualquer maneira, entupindo ali mais o corredor central. E por que isso acontecia então? Por conta da estrutura do posicionamento do Brasil, mas também da jogada tentada, especificamente essa tabela de ultrapassagem. Quais eram os pontos negativos desse tipo de jogada para o Brasil? Primeiro que o Ronaldinho Gaúcho não fazia muito bem essa função de ser o jogador que segura 2 zagueiros fortes ali. A grande característica dele, de fato, era partir com a bola dominada, situação de 1 contra 1, driblar, mas vendo o jogo mais de frente, não jogando de costas pro gol. Esse era um ponto negativo e por isso que eu falei que a escalação, o posicionamento inicial do Ronaldinho Gaúcho nessa partida acabou matando o futebol dele. Segundo ponto, quando você ativa uma tabela de ultrapassagem, como foi o caso aqui desse lance, o jogador que inicia a jogada e toca e passa para receber, o que ele faz? Ele acaba carregando com ele o seu próprio marcador, favorecendo ainda mais essa compactação da França. Então, por mais que a França muitas vezes se defendesse apenas com 6 jogadores, ela acabava entupindo exatamente a jogada que o Brasil estava tentando e neutralizava essas tentativas de tabela de ultrapassagem. O Ronaldinho de novo sendo acionado ali de costas pro gol, acaba perdendo a posse de bola. Escalar ele ali de fato foi uma excelente maneira de desperdiçar todo o potencial do jogador. Então também é ilusão dizer que a França marcava com muita gente atrás da linha da bola. O Zidane, o Henry e um dos pontas geralmente estavam mais soltos à frente. O outro ponta ficava mais cuidando da descida dos laterais. Então a França realmente confiava aqui no seu poder de marcação, essa compactação com 6 jogadores apenas. Nesse lance aqui é o Juan que tinha recuperado a bola, é ele que vai fazer a mesma jogada, acionar o Ronaldinho Gaúcho para tentar uma tabela de ultrapassagem. Tabela de ultrapassagem, o Brasil de 2006 tentava jogar igual o Brasil de 82, mas acabou não funcionando muito bem. Não só por conta do Ronaldinho Gaúcho ser o jogador de referência ali, ele acabava não encontrando as devoluções, mas por conta do próprio posicionamento da França. Dá uma olhada como os jogadores aqui, os volantes, sempre recuavam dobrando a marcação e a linha defensiva e era o Vieira e Makelele, os volantes, né, cara? Os flancos depois que ativava essa jogada aí dessa tabela de ultrapassagem. E o Brasil acabou sendo presa fácil aí pra França conseguir recuperar a posse de bola. Agora, tabelas de ultrapassagem estavam enraizadas aí no que o time ia fazer pra essa partida. Esse lance aqui vai ilustrar bem isso. Olha lá, é o Kaká, se não me engano, que inicia essa jogada. Ele vai dar um tapa aqui pra dentro, buscando o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho vai acabar perdendo, ó, não consegue fazer a devolução. Isso é uma coisa que não fazia sentido, cara. O Pernambucano, ele vai inverter a bola aqui na direita. Olha essa jogada, cara. Essa jogada, ele vai dar um tapa aqui pra cara, dentro. O Ronaldinho Gaúcho não é pra estar aqui, cara. O Ronaldinho Gaúcho era o cara da explosão, do drible, da criação. O que ele tá fazendo aqui enfiado no meio dos marcadores, cara? Meu Deus do céu, é uma bagunça. O Ronaldinho Gaúcho vai acabar perdendo, ó, não consegue fazer a devolução. A bola sobra pro Juninho Pernambucano, ele vai inverter a bola aqui na direita com o Cafu. E quando o Cafu recebe essa bola mais aberta, olha o que ele vai tentar de novo aqui, ó. Uma tabela de ultrapassagem de novo, acionando o Ronaldinho Gaúcho como homem de referência. Dessa vez o Cafu até consegue ganhar o lado do campo aqui, mas o cruzamento acaba saindo sem potencial, a França consegue neutralizar. Então o time tentava, não funcionava, o time recuperava a bola, tentava de novo, e o time só substituía essa tabela de ultrapassagem por uma outra jogada. A gente já vai chegar lá. Mas definitivamente o Ronaldinho Gaúcho aqui espetado na linha defensiva, definitivamente estava dando agonia de ver ele sendo exigido nessa função. Olha lá, de novo ele vai ser exigido dessa função, dessa vez uma bola mais pelo alto, e esse é um excelente exemplo de como você pode enterrar o futebol de um jogador só simplesmente posicionando ele mal. Depois dessa partida, muitos jogadores já deram declaração de que a própria preparação não foi a ideal, vários jogadores apresentando-se acima do peso. Isso obviamente contribui bastante com a queda de produção do time dentro de campo. A grande verdade é que tecnicamente esses jogadores eram tão superiores que mesmo acima do peso, mesmo não estando na melhor fase, esses jogadores teriam condições sim de eliminar a França. Tanto é que isso aí é uma verdade, cara, porque assim, cara, esse time do Brasil, uma zona, todo zoneado, todo mal preparado, mal posicionado, com planejamento de merda, com jogadores fora de forma. E mesmo assim, cara, a gente foi eliminado pra França por 1-0 num jogo duríssimo. É por isso que essa Copa de 2006 ela é tão frustrante, sabe? Porque, cara, a gente era disparado a melhor seleção da Copa em termos de qualidade, cara. Era disparado. Então,
era, tipo assim, era questão de não, vamos ver de quanto a gente vai ganhar essa Copa, porque a Copa já tava no papo. Por isso que é uma eliminação tão frustrante, tá ligado? Ô Gabi, que quem é membro do canal ganha o dobro de bilhetes, tá certo? Isso quase aconteceu. A gente vai chegar lá também e ver que no final do jogo o Brasil quase arrancou um empate, mesmo sem ter nenhuma vantagem tática, mesmo com os jogadores acima do peso, mesmo com os jogadores não jogando tão bem assim. Fato é que jogadores com esse nível técnico podem te oferecer essa condição de resolver a partida ali em apenas um lance. Agora, um outro ponto importantíssimo que a gente não pode perder de vista é a própria escalação da equipe. Se você parar pra pensar individualmente cada jogador da seleção de 2006, 90% desses jogadores são jogadores de arrancadas. Cafu era um jogador de arrancada, Ronaldinho Gaúcho era um jogador de arrancada, Kaká jogador de arrancada, Ronaldo Fenômeno arrancada, Roberto Carlos arrancada. Talvez aqui o Juninho Pernambucano não seja um jogador de arrancada, talvez o único ali nesse meio. Zé Roberto definitivamente nessa época aqui, jogador de arrancada. O próprio Lúcio, que era o zagueiro direito, jogador de arrancada. Quantas vezes o Lúcio pegava a bola aqui e saía arrancando aqui pra dentro do bloco de marcação adversário. Então talvez aqui, Gilberto Silva, o próprio Juan, em alguns lances aqui nessa partida, ele tenta fazer suas arrancadas, mas eu diria que Juan, Gilberto Silva e Juninho Pernambucano não eram jogadores de arrancada. Os outros todos gostavam de fazer o quê? Correr com a bola dominada. O Kaká aqui se apresentando, era um contra-ataque pro Brasil, ele vai receber a bola, ele vai tentar o quê? Correr com a bola, né? Olha aí como ele vai conduzindo ali com a perna direita, tenta sair de trás, a marcação tá fechando, né? Até porque a França faz isso, ela fecha ali aquela compactação com 6 jogadores. O Kaká viveu o auge dele justamente depois dessa Copa, né? Temporada 6-7, que é a temporada que ele ganha a bola de ouro, justamente a temporada depois dessa Copa. Dificulta bastante essa arrancada, mesmo que tenha poucos jogadores. Ele tenta acionar o Ronaldinho Gaúcho fazendo o pivô novamente. Novamente o Ronaldinho Gaúcho acaba perdendo a posse de bola e na sobra olha o que vai acontecer. Eu também, ô MM. Eu também era criança, tinha 8 anos e tinha uma empolgação muito grande em cima dessa seleção, cara. Aquilo que eu falei. Tipo, a gente já se considerava campeão da Copa, era só questão de ir lá pegar a taça. Porque assim, cara, o ciclo do Brasil entre 2002 e 2006... é um ciclo em que muitos jogadores brasileiros se tornam protagonistas no futebol europeu. E a gente ainda tinha os grandes veteranos ali, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, que ainda geravam bastante expectativa, né? Tipo, o problema não é esses caras serem veteranos. Até porque o melhor jogador dessa Copa, que foi o Zidane, é um veteranaço, ele se aposentou depois da Copa. O problema não era eles serem veteranos, o problema era a forma que eles estavam, né? O Zé Roberto pega a sobra e adivinha o que ele vai fazer? Ele também vai tentar arrancar com a bola dominada, ela vai carregando pra direita, até bater no muro e perder mais uma posse de bola pro Brasil. Então, além das tabelas de ultrapassagem, além do Ronaldinho Gaúcho estar mal posicionado ali de pivô, o time, individualmente, as características dos jogadores acabavam sempre criando situações como essa. O Roberto Carlos recebeu o aberto na esquerda, obviamente o que ele vai fazer? Vai correr com a bola, né? Vai carregando. Tá, que vai falar do meião do Roberto Carlos? França chegar. Vou evitar aqui de ficar dando muito play nos lances, justamente por conta de que o algoritmo do YouTube tem penalizado bastante, tem bloqueado muitos vídeos, inclusive na sequência desse mesmo lance, ó, o Brasil vai recuar a bola aqui. Novo, ó, o Juninho Pernambucano vai deixar lá com ele e de novo o que ele vai fazer? Vai tentar arrancar com a bola dominada, vai tentar carregar essa bola lá pro fundo. E aí ele é travado, se não me engano aqui ele consegue ganhar o escanteio. Aqui tem outro lance interessante, o Ronaldinho Gaúcho recebe essa bola aqui mais de costa e ao invés de tentar devolver a tabela de ultrapassagem, ele vai usar esse espaço aqui pra tentar fazer o quê? Uma arrancada individual. Agora atenção, movimentação do Fenômeno, olha só como ele vai na direção do Ronaldinho Gaúcho. Então, essas arrancadas individuais, elas acabaram sendo desfavorecidas pelas movimentações dos próprios companheiros. Olha lá, ele vai acabar ali, então, praticamente entupindo ali o corredor, né? Isso facilita muito para a marcação, congestiona aqui o corredor central. Então, analisando a partida com calma, uma coisa que eu senti falta bastante foi as movimentações atacando o espaço, pelo menos ali para oferecer essa opção de passe na frente para ganhar as costas da linha defensiva, mas também para arrastar a marcação da França. Olha o Luciano recebendo a bola aqui, ele vai arrancar com a bola dominada, ele vai chegar praticamente aqui na intermediária. Cara, gostava bastante só de ver essa imagem. Dribla o Vieira, ó, continua arrancando. Ó, só de ver essa imagem, cara, o time todo espaçado, todo zoneado assim. Você já vê que não tava legal, tá ligado? Não tava legal. Ó, o Lúcio tá aqui com a bola dominada, tem um jogador espetado lá na outra, aí tem outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sei lá, cara, tipo... Eu não sou nenhum especialista em tática, mas eu acho que essa não era a melhor forma de você aproveitar o talento desses jogadores, tá ligado? Praticamente aqui na intermediária. Ele gostava bastante de fazer isso, ó. Vai levando ali, dribla o Vieira, ó, continua arrancando com a bola. Onde ele chega com a bola dominada aqui, ó. Só nesse momento aqui que ele solta ali com o Kaká tenta acionar o Ronaldo Fenômeno, acaba esticando demais. Então muitas vezes, por mais que o Ronaldo, com o peso que ele tava nessa Copa, você mandar uma bola pra ele pegar na frente é sacanagem, meu irmão. Tivesse oportunidade até de fazer o seu contra-ataque, que era a arma mais sorteio só no final da live, Guilherme. Dá uma olhada como a França ainda tá aberta em campo. Você tem o Ronaldo aqui pra ser acionado, você tem o Ronaldinho Gaúcho aqui também recuando. Dá uma olhada como o Zé Roberto ele vai fazer o quê? Vai arrancar com a bola dominada. Então acabava sendo uma constante, principalmente ali na hora de fazer o contra-ataque, ó. O Brasil prendia demais a bola, carregava demais a bola. Dessa vez aqui, ó, o Zé Roberto cai no chão, ele pede a falta, mas o juiz manda seguir. E esse aqui é mais um bom exemplo pra gente ver como a decisão do jogador de arrancar com a bola dá tempo de fazer isso aqui, ó.
fechar de novo a França ali com seus 6 jogadores. E aí depois, ó, a gente tem aqui o Adriano. Ele colocou o Adriano depois de sofrer 1 a 0, na verdade um pouquinho depois, não foi imediatamente depois, mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente teve o que então? Mais um jogador de arrancada, olha lá, o Adriano recebe a bola, tem opções de passe aqui pelo corredor central pra tocar e atacar o espaço, mas ele acaba prendendo demais, ó. E aí dá uma olhada no desenho defensivo da França. De novo já tá fechando aqui com 6 jogadores, 7 jogadores. Ó, o Ronaldo aqui se apresentando, ó, o Juan vai fazer o passe aqui pra ele, ele vai tentar arrancar pra dentro do bloco de marcação da França, ó. Dribla o primeiro, ele acaba tentando cavar a falta ali, mas o juiz não vai na dele. Aqui de novo, ó, o Ronaldo recebe um pouco mais recuado, vai partir pra cima da marcação. Cara, passa do primeiro, o Ronaldo, passa do segundo mesmo. O Ronaldo, na situação que ele tava, ele ainda conseguiu passar por esses jogadores da França, Thuram, Makelele, Vieira. O bicho era muito foda. O mal, né? O bicho dribla demais. Ele acaba sofrendo uma falta foda, aqui, uma falta mais cavada. E o grande ponto aqui é o seguinte, né? Mesmo o mal, né? Mesmo os jogadores não estando bem, as jogadas não estando fluindo, ele achou essa falta aqui na cobrança de falta. Ó quem foi pra cobrança aqui. E olha essa cobrança do Ronaldinho Gaúcho. Passou muito perto, por muito pouco. Nesse momento o Brasil não empataria o jogo. Era pra ter botado o Juninho. Cara, o Juninho Pernambucano tava em campo. Por conta da qualidade técnica dos jogadores. Passou muito perto, tudo bem, as jogadas não estando fluindo. Ele achou essa falta aqui na cobrança de falta. Ó quem foi pra cobrança aqui. Cara. E olha essa cobrança do Ronaldinho Gaúcho. Se o Juninho Pernambucano tava em campo, era ele que era pra ter batido essa falta. Empataria o jogo aos 88 e continuaria vivo na Copa do Mundo. Por conta da qualidade técnica dos jogadores, olha aí, a arrancada do Ronaldo, mesmo sem vantagem tática, ele achou essa falta e na cobrança de falta, o Ronaldinho Gaúcho dispensa comentários nesse tipo de jogada, quase empata o jogo pro Brasil. Por isso que, na minha opinião, se o Brasil tivesse insistido em outras jogadas, no final do vídeo eu vou falar quais são, na minha opinião, as que funcionariam melhor contra esse tipo de marcação da França, se o Brasil tivesse um outro posicionamento também, que não exigisse do Ronaldinho Gaúcho, fazer o papel de pivô, muito provavelmente o que a gente veria é, mesmo os jogadores sem uma boa preparação, mesmo não estando nas suas melhores fases, muitos deles, alguns estavam, mesmo assim o Brasil teria conseguido a classificação contra a França, ou pelo menos teria aumentado bastante as suas chances. A França era uma equipe que atacava na bola longa, saía de trás no lançamento, tentava atacar as costas da defesa do Brasil nos lançamentos, inversões, cruzamentos, dificilmente a França aproximava para trocar passes. Só para você entender então um pouco do plano de jogo ofensivo da França, para entender o que? O Brasil muitas vezes então fazia o que? O Gilberto Silva recuava como zagueiro, não só ali para fazer a construção, como a gente percebeu, mas também para defender desses cruzamentos da França. Então o Brasil ficava basicamente aqui com uma linha de 4, mais o Gilberto Silva em alguns lances, formando essa linha então de 5, e mais os 3 meio-campistas aqui, né? Ficava então defendendo aí com 7 jogadores. A grande questão é, por mais que esse tipo de organização desse alguns espaços, né? Por exemplo, espaço na inversão, a linha defensiva ficava em alguns momentos mais vulnerável porque ela ficava desalinhada. Mesmo assim, por mais que o Brasil tivesse problemas, esse tipo de marcação acabou sendo suficiente para parar a França, que não tentava então muito bem explorar esses espaços, né? O time tentava mais esses cruzamentos, chute de longa distância, não era um time que trocava passes e tinha boas jogadas para explorar os espaços que o Brasil oferecia. O Juninho já tava fora, né, André? Se a gente der uma olhada aqui no gráfico, eu fiz a análise aqui completa com o Game Vision. Se você quiser começar a fazer suas próprias análises com o Game Vision, o link para você conhecer tá aqui na descrição. Você pode começar a fazer grátis as suas análises. Olha aqui o ataque posicional da França, ó. Não tem nenhuma chance clara de gol. A grande vantagem da França foi na bola parada, a gente já vai entender em detalhes exatamente o porquê isso. Pior que é verdade. Esse jogo... É por isso que a gente fica tão frustrado, cara, porque o Brasil ele era tão superior, cara, que mesmo a gente ter sido eliminado para a França, que era um time mais bem treinado, os jogadores estavam mais preparados, estavam mais em forma, mas ainda assim, cara, a França não criou quase nada nesse jogo, cara. Por exemplo, muitas pessoas falam da atuação do Zidane. Cara, se você pegar os lances do Zidane nesse jogo, cara, a maioria dos lances é aqueles lances que é bonito, mas é lance meio campo, é lance que acaba não gerando nenhuma chance de gol e tal. E realmente a França ela não botou o Brasil na roda, sabe? É isso que eu quero dizer. Não foi um passeio igual a Alemanha. Na verdade, a única eliminação do Brasil nas Copas, desde o Penta, a única eliminação que o Brasil realmente tomou um passeio foi contra a Alemanha, em 2014. Porque, ó, 2006 não foi passeio da França, 2010 não foi passeio da Holanda, 2018 com certeza não, e 2022 com certeza não. Foram todas eliminações no limite. Inclusive essa da França. Poucas jogadas com potencial um pouco médio ali. Pode ver que eu vou até colocar aqui pra você ver o tipo de jogada que foram as melhores jogadas da França. Você vai perceber que o potencial era bem baixo. Essa jogada aqui, por exemplo, foi uma das melhores da França atacando o Brasil em organização defensiva. Ó. Nem é uma jogada que tem um potencial tão grande assim. A França atacava com poucos jogadores. A preocupação clara da França na hora de atacar o Brasil nem era atacar o Brasil, era se proteger do eventual contra-ataque. Esse era o grande pilar de jogo ali da França. Não tomar gol de contra-ataque do Brasil, a grande força do time nessa Copa de 2006. Por exemplo, um outro espaço
espaço que aparecia, né? Se a gente pensar aqui que o Brasil fazia esse losango aqui no corredor central com os 4 meio-campistas, era muitas vezes o Zidane tinha esse bolsão livre aqui pra jogar, né? Então ele se movimentava por ali, recebia a bola, mas mesmo assim as jogadas que saíam daqui não eram jogadas com muito potencial. A marcação no destino dos passes do Zidane estava sempre mais encaixada. Essa linha defensiva de 4 aqui do Brasil era muito forte. Por mais que o Cafu não tivesse feito uma grande partida ofensiva, defensivamente dispensa comentários, ele conseguiu neutralizar muito bem. Tanto as descidas do Abidal quanto o próprio Maludá, não teve problema defensivo em bloco baixo. E aqui depois que o André, não só o desejo de devolver 98, mas 86 também, né? O Brasil é muito freguês da França, cara. Tipo, a gente eliminou a França na semifinal de 58, né? Com o Pelé fazendo hat-trick. E só que aí depois a gente foi eliminado pela França em 86, perdemos a final em 98 e fomos eliminados em 2006, cara. Esse cara é muito carrasco do Brasil. Adriano entrou em campo, o time mudou seu posicionamento, seu desenho defensivo, e o que ele fez foi abrir o Ronaldinho Gaúcho pela esquerda e abrir o Kaká pela direita, e ficar aqui então com o Ronaldo e o Adriano. E aí o time passou a se defender com 6 jogadores, esses 4 aqui mais recuando ali pra tentar deixar o contra-ataque engatilhado. A grande questão é, com esse posicionamento do Brasil, mais jogadores da França passaram a ficar mais preocupados com o contra-ataque, o time passou a atacar com apenas 4 jogadores mesmo. Então, por mais que a França muitas vezes ficasse longos períodos de tempo com a bola, o time não também criou nenhuma grande chance clara de gol, mesmo com o Brasil se defendendo em apenas 6 jogadores. Por isso que eu falo que o maior problema da seleção brasileira de 2006 não era defensivo, nem mesmo quando o Adriano estava em campo. Não foi porque colocou o Adriano e aí o time entrou na roda e a França começou a criar várias chances claras de gol. Até porque a França também não estava Dinamarca, Albuquerque. Dinamarca. Os jogadores já estavam longe do auge. Então, com essa organização aqui, o Brasil, talvez a única vulnerabilidade defensiva seria realmente a dificuldade em recuperar a posse de bola. Mas como a França não ficava fazendo questão de manter a posse de bola, cara, o Brasil acabava recuperando então. Essa imagem aqui é sacanagem, os caras com 3 vagabundos só atacando o Brasil. A França tava muito cautelosa. E aí caía naquela coisa, né? O time insistia na jogada errada e ficava nesse looping negativo. Por isso que o time, mesmo com posse de bola, mesmo sem a França ter boas jogadas de ataque, o time não conseguia criar. E por isso que eu concluo que esse era o grande problema da seleção de 2006, um problema ofensivo. Obviamente a França tinha Zidane iluminado nessa partida. O Zidane sempre aparecia nessa hora de esfriar o jogo, neutralizar o perde pressiona do Brasil. Era mais nessa transição que ele aparecia fazendo essas jogadas mais de feitos, né? Muita gente vê o DVD dessa partida, o Zidane tá aqui, ó. Muita gente vê o DVD dessa partida e acha que o Zidane simplesmente destruiu em todos os cenários, mas não, era mais nisso. Quando o Brasil tentava fazer o perde-pressiona, ele fazia essas arrancadas, mas ó, na sequência... Mas ainda assim é muito foda, até porque, cara, o Zidane tava pra se aposentar, pois eram os últimos jogos da carreira dele. E o bicho tava levitando, cara. Ele tava levitando. Esse aqui não foi o melhor jogo dele nessa Copa, né? Acho que o grande jogo do Zidane nessa Copa foi contra a Espanha, nas oitavas de final. Mas ainda assim foi um jogo muito foda dele, cara. Foi um jogo muito fora dele. Aí chega na final, o cara ainda mete uma cavadinha na cobrança de pênalti. Pô, o Zidane era bizarro, cara. E aí hoje em dia a gente tem que ver o pessoal no Twitter falando que o Zidane é superestimado. É brincadeira. Mesmo lance, ele acaba errando aqui o lançamento pro Henry, que ó, ele vai dar o chapéu no Ronaldo, essa imagem aqui todo mundo viu. Esse chapéu aí... Perceba, é um drible que favorece a compactação do Brasil, não é um drible até que quem não gosta de futebol já viu esse chapéu. Ali do movimento, obviamente, do que propriamente pra armar um contra-ataque mortal. A França tentou aqui sair na bola longa, o Juan rebateu, a bola vai sobrar aqui, ó, o Zidane tá aqui, ele vai dar um chapéu aqui. Tá não, Davi, tá no Olympique Marseille. Acaba desmoralizando um pouco, né, os jogadores. De novo o Brasil aqui tenta uma tabela de ultrapassagem, perdeu a bola e o Zidane vai ficar com a sobra aqui, ó. Gilberto Silva tenta dar o bote, toma a roleta ali, o Zidane aplicando o drible do Zidane, mas de novo uma jogada em transição pra neutralizar o perde pressiona do Brasil. Então é importante ter essa noção que o Zidane jogou muita bola, mas jogou muita bola nesse cenário específico. Não era que em todos os cenários ele deitava pra cima da marcação do Brasil. Era quando a bola tava ali em disputa, ele realmente fazia essa mágica, escondia a bola, neutralizava a pressão do Brasil. Mas no ataque posicional ali, por exemplo, ele não conseguiu criar nenhuma grande vantagem pra França. O Dida gritando ali, né, tentando chamar a atenção da marcação. Isso porque o maior problema defensivo do Brasil era nas bolas Vinícius, paradas. Boa noite. O time ficava meio aéreo ali nas bolas paradas. E a França veio pronta pra explorar isso. Na primeira falta que sai no começo do primeiro tempo, ó, 13 do primeiro tempo, a França já tenta cobrar rápido essa falta, justamente pra tentar pegar o Brasil ainda desorganizado ali, desatento. Ó, o Zidane já cobra essa falta rápida aqui pro Makelele, se não me engano, ele já tenta fazer o cruzamento. Muitas vezes nem precisava cobrar rápido essa falta, ó, o Zidane ficou um tempão ali olhando o jogo. Essa chuteira do Zidane também era muito foda, né? O Messi tava usando uma chuteira parecida. Cruzamento, na Copa muitas vezes nem... Na Copa do Catar. Só que a do Messi era um dourado mais escuro. Salve, Kevin! Valeu pela presença. Zidane mais jogador que o Ronaldinho. Cara, é difícil, porque assim, são jogadores diferentes, né? O Ronaldinho era um meio-campista muito mais ofensivo, né? Mas sei lá, eu acho que no pico dos dois eu ainda prefiro o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Zidane ele foi mais constante, né? O Zidane, cara, acho que
de 1996 até 2006, o Zidane era um dos melhores do mundo, tá ligado? Ele ficou 10 anos sendo um dos melhores jogadores do mundo. É muito mais tempo do que o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu acho que no melhor dos melhores ali, eu preferia o Ronaldinho Gaúcho. Precisava cobrar rápido essa falta, o Zidane ficou um tempão ali olhando o jogo e dá uma olhada como o Brasil ainda não tá postado, né, pra defender a bola parada. O Zidane coloca na área. A França ganha a primeira bola, quase aquele cruzamento ali pra dentro da área, né? O Juan chega ali e consegue neutralizar. Mas acho que o que configura aquela famosa tragédia anunciada é que a França muitas vezes finalizava a jogada, ou pelo menos invadia a área, com superioridade numérica. Olha aqui, de novo, ó, o time até deu tempo ali do Brasil se organizar, e mesmo organizado o Brasil apresentava suas falhas. Ó, vou pular aqui alguns frames pra ir direto ao ponto. Olha lá, o Zidane cobra essa bola. A França tá atacando com, ó, 1, 2, 3, 4 jogadores. O Juan aqui já não tá mais em combate, né? Já perdeu as costas ali. Então, 4 jogadores da França contra apenas 1, 2, 3 do Brasil. Sendo que um deles é o Lúcio, o outro é o Ronaldo aqui. E o outro lá em cima é o Gilberto Silva. Então, muitas vezes o que acontecia é que o Brasil defendia com 3 aqui dentro da área, né? O Ronaldo nem sempre recuava. Geralmente era ali o Juan e o Lúcio e mais o Gilberto Silva. E a França atacando com 4, 5 jogadores. Essa aqui a França consegue ganhar mais uma primeira bola, cabeceia por cima do gol. Essa jogada aqui é interessante também, os jogadores da França vão andando ali, né, eles não estão muito apressados, mas o Zidane tá bem perto da bola e quando ele vai pra cobrança, ó, todo mundo acelera ali dentro da área. Qual é o ponto importante? De novo aqui, ó, vou até voltar um pouquinho pra gente visualizar melhor. Ó, o Brasil tá defendendo com 4 esse jogadores da França, e a França atacando com 5. De novo a França finaliza essa... Eles estavam muito confortáveis com a possibilidade do jogo ir pros pênaltis, né? Você repara no jogo que eles não estavam fazendo nenhuma força pra tentar resolver nos 90 minutos. Era aquele negócio, se der uma bolinha parada ali, a gente vai e crava, que nem foi. O gol do Thierry Henry foi através de uma bola parada, mas eles não estavam forçando a barra, não. Passa muito perto, depois por outro ângulo dá pra ver, ela passa realmente muito perto da trave ali, chance clara de gol, o Henry cabeceando, mas a França... Tava, Lucas, tava, pô. Não só a França, cara, todas as seleções estavam com medo do Brasil nessa Copa. Cara, o nível de medo que esse Brasil aqui despertava nos caras era outra coisa, pô. Não é que nem hoje, tá ligado? Hoje em dia, eles ainda respeitam o Brasil mais pela nossa história, né? Esse daqui não, eles respeitavam pela história e respeitavam pelos jogadores, tá ligado? Tipo, essa sensação de que o Brasil de 2006 já tava com a Copa na mão, não era só da gente, era do resto do mundo também. Se você pegar matérias de antes dessa Copa, qualquer jornal tava apontando o Brasil como favoritaço. Mas assim, muito favorito, não era pouca coisa não. Usando com superioridade numérica mais uma vez uma bola parada. Uma coisa que o Brasil tava fazendo muito mal nessas bolas paradas, aí é treinamento mesmo, era a armadilha do impedimento. Isso porque nesse lance, ó, o Ronaldo ele tá aqui, ó, na segunda trave e ele acaba recuando mais que todo mundo. Então, quando sai a cobrança, ó, acho que o Vieira desvia essa bola, o Henry vai fazer o gol, ó. Só que o gol que acaba sendo anulado. O Vieira de fato estava em impedimento, mas o Henry não estava em impedimento por conta da movimentação do Ronaldo lá em cima. Nossa. Essa bola passa direto pro Henry ali, essa matada do Vieira nem foi tão determinante, se ela passa direto pro Henry, o gol teria saído até mais cedo. E aí o 56 não teve jeito, né? Famosa tragédia anunciada, gol da França. Fala do meião! Fala do meião! Levanta pra área, dá uma olhada quantos jogadores da França estão lá pra finalizar. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. E quantos jogadores do Brasil estão lá pra defender? 1, 2, apenas 3. Apenas os dois zagueiros e o volante. E ela sobra pro Henry completamente livre ali, que não perdoa 1-0 França. E depois a França ainda teve uma grande chance aqui de ampliar o placar num contra-ataque pela direita. O Henry vai achar o Ribéry entrando pelo meio completamente livre e o Dida consegue neutralizar. Mas de maneira geral foram poucas jogadas com potencial de perigo alto da França atacando o Brasil. Como você pode perceber por essa análise, o maior problema do Brasil de fato estava na hora de atacar. O time insistiu muito nas tabelas de ultrapassagem, favoreceram bastante ali o sistema de marcação da França. Essas tabelas de ultrapassagem tinham ainda um ponto negativo fundamental, que era o Ronaldinho Gaúcho sendo jogador de referência. Isso matou completamente o futebol do jogador e adicionou uma jogada pro leque do Brasil que não tinha potencial nenhum. E o segundo ponto, a questão das arrancadas. E aí entra muito a questão da característica individual dos jogadores. Arrancadas que também favoreceram bastante o sistema de marcação da França. Na minha humilde opinião, jogadas que poderiam funcionar um pouco melhor, poderia até tentar as jogadas de infiltração, desde que fossem infiltrações atacando o espaço, buscando passes de ruptura, diferente das jogadas de tabela de ultrapassagem, onde você acaba levando o seu marcador justamente para onde você quer criar espaço para quem vai receber. Então, se o Brasil tivesse feito uma organização um pouco mais aberta em campo, com menos aproximação, pois muitas vezes é mais inteligente você posicionar os seus jogadores mais abertos, mais afastados um dos outros, principalmente se você estudar o seu adversário. E com um posicionamento mais aberto, você geraria facilmente situações de 1 contra 1. Todos os jogadores são jogadores de arrancada, qualquer jogador que tiver em situação de 1 contra 1 pode partir para cima do seu marcador e aí desencaixar a marcação e viraria com certeza aquela catástrofe ali para cima da defesa da França. E tenho certeza que mesmo
mesmo não estando em seus melhores momentos técnicos ou melhores momentos físicos, algum desses jogadores com certeza resolveria o jogo pro Brasil. E lembrando que você também pode analisar qualquer partida, qualquer jogador, qualquer equipe que você queira. Para isso a gente criou um portal para você estudar tática. Futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo e também as nossas ferramentas que vão facilitar bastante a sua vida para você fazer suas próprias análises, fazer suas edições de vídeo. O link para você conhecer tá aqui na descrição. E eu espero. Muito top, cara. Esse canal, categoria canal, eles são especializados em falar sobre tática e acho que ele conseguiu ilustrar bem, cara, os problemas dessa seleção de 2006. Infelizmente, cara, era uma Copa que meio que tava fadada ao fracasso. Não seria surpreendente se o Brasil ganhasse, porque a diferença dos jogadores da seleção brasileira pro resto das outras seleções era muito grande. Então o Brasil ainda poderia ter ganhado essa Copa mesmo com todos os problemas, mas era meio que uma tragédia anunciada, né? Era meio que uma tragédia anunciada. A preparação foi uma merda, a concentração foi uma merda, a escolha do Parreira pelos jogadores, né? Porque o Brasil tinha vindo de jogar uma Copa das Confederações com um outro time muito bem, rendendo bastante. Aí quando chegou para a Copa do Mundo, em vez de ele manter o mesmo time, ele voltou com vários veteranos, jogadores que, como eu falei, já tinham passado do seu melhor, como Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. E assim, pô, são caras que... É claro que o Brasil devia muita gratidão a esses caras, né? Afinal de contas, pô, o Cafu tinha chegado em 3 finais de Copa seguidas. O Ronaldo Fenômeno nem se fala. Tinha sido o cara em 2002, em 1998 também no vice-campeonato. Eram caras muito grandes. Mas o melhor para a equipe era que eles ficassem ali com um papel secundário, né? Aquele papel... Por exemplo, cara, você imagina, o Brasil, ele tem um Ronaldo Fenômeno no banco, mesmo sendo um Ronaldo de 2006, um Ronaldo acima do peso e tal... Mas você tem um Ronaldo Fenômeno no banco para entrar no segundo tempo, porra, seria absurdo, tá ligado? Você tem um Cafu, um Roberto Carlos ali no grupo, fazia muita diferença. Mas para ser titular não dava, cara, não era o momento.